Olá! A semana que antecede o Carnaval foi de muito debate e polêmicas no plenário da Câmara, com análise de projetos sobre jogos de azar, medicamentos, terrenos de marinha e incentivos ao setor de cultura. Vamos começar com a aprovação do projeto que legaliza jogos, inclusive cassinos. A proposta, que já seguiu para análise do Senado, permite ainda o funcionamento de bingos, videobingos, jogos online, jogo do bicho e corridas de cavalo. O projeto autoriza o funcionamento de, no máximo, 3 cassinos por estado, dependendo do número de habitantes. Estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um. Estados que têm entre 15 e 25 milhões poderão ter 2. E aqueles com mais de 25 milhões poderão ter 3. Também permite o funcionamento de cassinos nos rios, em barcos, dependendo da extensão do rio, com no máximo 3 por rio e no máximo 10 no país todo. A empresa que quiser explorar um cassino terá que ter capital mínimo de 100 milhões de reais. Em relação a bingos, poderá ser autorizado um estabelecimento para cada 150 mil habitantes por município. Já para o jogo do bicho, será concedida licença para uma empresa para cada grupo de 700 mil habitantes. E os estabelecimentos de corridas de cavalo poderão explorar bingo e videobingo. O projeto estipula regras de funcionamento do setor, prevê um órgão regulador federal, estabelece como serão cobrados os impostos, define regras de segurança e propõe a criação de tipos penais para punir crimes ligados aos jogos. Além disso, cria um banco de dados de pessoas viciadas em jogos, que serão proibidas de entrar nesses estabelecimentos. De acordo com a proposta, as licenças serão concedidas pelo Ministério da Economia e, no caso dos cassinos, isso vai depender de um leilão público. Deputados favoráveis ao projeto disseram que a legalização vai estimular a geração de empregos, o turismo e assegurar o controle de uma atividade que já existe na ilegalidade. Mas os críticos disseram que os jogos são uma ameaça para as famílias e não geram empregos. Não discuto isso com viés religioso. Eu discuto com viés técnico, porque já está comprovado que a legalização de jogos de azar não gera emprego, migra empregos. As pessoas deixarão de ir a cinemas, a restaurantes, para se enfurnarem nesses resorts, onde serão saqueado o dinheiro desses pobres usuários deste mal para o dono da banca. Este sim sempre ganha. Nós vamos permitir e regulamentar e recolher impostos para todo e qualquer jogo. Hoje existem 3.000 sites com apostas, com bingo online, cassino online, até Big Brother está sendo apostado. Teve muito debate também em relação à proposta de emenda à Constituição que extingue os chamados terrenos de marinha nas áreas urbanas dos municípios. De acordo com a PEC, que também foi aprovada e seguiu para o Senado, esses terrenos, que hoje pertencem à União, serão transferidos aos atuais ocupantes mediante pagamento, mas serão descontadas as taxas de foro e laudêmio pagas nos 5 anos anteriores. Foro e laudêmio são taxas criadas ainda na época do Brasil colônia, pagas em troca do direito de utilizar os imóveis, sem que isso dê direito à propriedade da terra. Ainda de acordo com a proposta, os terrenos ocupados por serviços públicos estaduais e municipais serão transferidos para os estados e municípios gratuitamente. E os terrenos desocupados continuam como propriedade da União, assim como os que abrigam unidades de conservação e serviços públicos, como concessionárias e portos, por exemplo. A proposta permite que essas áreas desocupadas possam ser transferidas para estados e municípios se as câmaras de vereadores e assembleias legislativas aprovarem a destinação dessas áreas para a expansão urbana. Essa proposta estava em tramitação há 10 anos e provocou muita discussão no plenário. Se a gente abrir para a especulação imobiliária, que é quem está por trás, para pressionando, vai fazer com que se intensifique as edificações, construções em áreas sensíveis. Na costa brasileira, o pouco que ainda resta de área conservada, são justamente as áreas que são ocupadas por povos indígenas, quilombolas, caiçaras, pescadores, povos e comunidades tradicionais, que se abrir para a especulação imobiliária, vão acabar, inclusive, com a perspectiva de sobrevivência dessas comunidades e desses povos. Serão bilhões de reais que o Estado brasileiro vai arrecadar, que a União vai arrecadar. Ah, mas agora vão permitir a invasão. Ah, é? E quem é que está cuidando pela União para não invadir hoje? Ninguém poderá utilizar-se dessa área por preço vil. E o único desconto que tem o cidadão que ocupa esta área, que pagou o foro e laudêmio 5 anos anteriores, ele então vai ter esse desconto no preço do imóvel comprado. Ah, é? E os pescadores? Todos que estiverem na lei 11.741,
todas elas que estão cobertas pelo conteúdo da proteção social, que ganham menos de 5 salários mínimos, terão direito a permanecer com a sua terra, seu pedaço de chão e sua casa sem pagar um só centavo. Outro projeto aprovado depois de muita discussão foi o que permite a aquisição e uso de medicamentos sem aprovação da Anvisa pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Basta para isso que o medicamento seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC. A CONITEC é um órgão criado em 2011 para assessorar o Ministério da Saúde e analisar a incorporação de novos medicamentos pelo SUS. Mas uma lei de 1990 condiciona essa incorporação à aprovação dos medicamentos pela Anvisa. O projeto aprovado tira essa exigência e permite a incorporação de medicamentos de uso diferente daquele aprovado pela Anvisa, desde que recomendados pela CONITEC e desde que tenham sido demonstradas a eficácia e segurança do produto. A maioria dos deputados considerou que a medida simplifica a aprovação de novos medicamentos, mas teve quem dissesse que isso poderia permitir a compra de remédios sem eficácia comprovada, até mesmo contra a Covid-19. Se, por um lado, ele poderia representar mais transparência no que diz respeito aos critérios adotados para a liberação de medicamentos para serem utilizados no Brasil, o que poderia ser positivo, por outro, na verdade, ele significa a flexibilização, na verdade, a não necessidade de autorização por parte da Anvisa para a liberação de medicamentos, deixando a possibilidade de somente o CONITEC. Isso nos traz muita preocupação, porque a gente vive hoje num país de um extremo negacionismo. Agora, os arautos da verdade e contra o fake news resolveram ser contra a CONITEC, um órgão de pesquisa, de ciência, resolveram defender a Anvisa. Sempre defenderam a CONITEC. Qual é o problema? E outra coisa, quantas vidas vamos salvar se os médicos puderem indicar os medicamentos? Quem tem que indicar medicamento é médico. E pela experiência médica, lá na cama do paciente, eles podem salvar milhares de vidas. Mas teve também projetos aprovados por ampla maioria, com poucas vozes contrárias, depois de um acordo. Estou falando de 2 projetos que, somados, destinam quase 7 bilhões de reais para o setor de cultura, considerado um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19 nos últimos 2 anos. Eles já seguiram para análise do Senado. Um deles prevê um repasse de 3,8 bilhões de reais do governo federal para estados e municípios aplicarem principalmente no setor audiovisual, como medida emergencial para enfrentar os efeitos da pandemia. A proposta do Senado foi batizada de Lei Paulo Gustavo. Ela permite que esses recursos não sejam contabilizados na meta de superávit prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. O outro projeto torna perene a parceria do governo federal com estados e municípios para o financiamento de projetos culturais. A proposta institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e por isso foi chamada de Lei Aldir Blanc II pelos autores do projeto, uma referência à Lei de Incentivo Emergencial aprovada no início da pandemia. Esse projeto prevê o repasse de 3 bilhões do governo federal para estados e municípios por ano, valor a ser corrigido de acordo com a variação do PIB. Esse dinheiro será aplicado no financiamento de espaços artísticos, exposições, teatros, concessões de bolsas de estudo e outros projetos culturais. Ele foi comparado ao Fundeb, o fundo que permite o financiamento da educação básica para estados e municípios. Funcionará como um Fundeb da cultura, né? Uma lei que terá um caráter perene, um caráter de lei de Estado, que irrigará o Sistema Nacional de Cultura, que levará a diversidade, a descentralização, como funcionou a Lei Aldir Blanc I, com muito mais densidade, com muito mais consistência. Não acabou não. O plenário aprovou ainda a medida provisória que muda a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários cobradas pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Valores mobiliários são papéis como títulos e ações comercializados no mercado, operações fiscalizadas pela CVM. A MP aumenta o valor das taxas cobradas de grandes empresas que operam no mercado com valores altos e reduz aquelas cobradas por assessores de investimentos. Segundo a exposição de motivos do governo, a mudança vai aumentar a arrecadação da taxa e estimular a entrada de jovens e pessoas que queiram operar no mercado financeiro. Esse foi o resumo do que aconteceu de mais importante no plenário essa semana. Vejo vocês depois do Carnaval. Até lá!